vão abrigar tanta criança violenta? Até que ponto? Outro dia eu denunciava aqui que há indícios, inclusive, de alunos do Colégio Ginásio Pernambucano, não são todos, senhores pais, mas alguns alunos vão para a beira da maré fumar maconha. Até que ponto nossas crianças vão à escola e vão voltar dentro de um saco preto? Será que o senhor tem perguntado para os seus filhos ou para o seu filho como foi o dia de hoje? Como foi a escola no dia de hoje? A senhora tem perguntado isso ao seu filho? Pois essa criança de apenas 16 anos de idade, ainda um jovem adolescente, de 16 anos, com a bolsa da escola e ainda fardado, foi degolado na frente da escola. Um jovem que tinha sonhos. Um jovem que teve seus sonhos ceifados. Até que ponto nós, pais, somos responsáveis por situações como essa? Eu chamo a atenção dos senhores pais, das senhoras que são mães. Perguntem sobre seus filhos. Perguntem como foi a escola no dia de hoje, as amizades. Ontem mesmo minha filha enlouqueceu comigo, porque ao acordar, a minha filha disse: pai, eu vou no churrasco. Eu disse: eu vou pegar o churrasco para você ir. Sabe? Passa para o quarto, se senta. Quem são essas pessoas desse churrasco que você vai? Então é necessário, os senhores que são pais, terem muito cuidado com os filhos de vocês nas escolas. Porque de um lado uma família enlutada, de um garoto de 16 anos, inclusive boa gente, morta de forma trágica, covarde, e do outro, um outro adolescente, que eu não sei qual o futuro dessa criança, que já tem passagem na polícia, por drogas, inclusive por roubo, e agora por assassinato. É preciso nós repensarmos e pensarmos e avaliarmos as condições em que deixamos nossos filhos sem indagarmos o dia a dia deles. Essa é a dica do Broncas da Cidade. Policiais militares receberam informações que em um bar próximo à Academia das Cidades, em São João da Escócia, havia indivíduos armados. As viaturas PS Salgado 1 e Caça Homicida 2 partiram em direção. Com a chegada do efetivo, todos no bar foram abordados e nada foi localizado. No entanto, após a saída das equipes, mais uma ligação foi feita. Vem pra cá, o cara que tá armado, suspeito, traja casaco de cor preta. Ele havia escondido as armas dentro do lixeiro. De imediato, os policiais chegaram e, ao abordar novamente, foi detido o primeiro suspeito que havia sido denunciado. Um deles é ex-presidiário Janderson Barros da Silva e um segundo, Ítalo Barros da Silva, Bezerras da Silva. Bota no ar, cara dos mequetrefes! O segundo estava em companhia dele aí. Olha aí o menininho lindo do papai, estava armado dentro do bar. O primeiro é o Janderson Barros da Silva, o segundo é o Bezerra da Silva, o Ítalo. Parabéns aos homens do 4º Batalhão da Polícia Militar lá de Caruaru. Um bárbaro crime aconteceu, nós divulgamos aqui em Angelim. Vocês lembram? Que nós praticamente em cima da exclusividade nós falávamos. Bota a cara aí do cara que foi preso depois de matar barbaramente a Patrícia Pereira da Silva, de 20 anos. Sabe? Foi preso, entendeu? Esse aí ainda é do 11º, pessoal. Esse ainda é do 11º. Há um erro aí, mas nos perdoe aí, na verdade, daqui a pouco o pessoal acerta. Mas foi preso, sim, o tal Mequetrefe, que haveria matado, que ele matou a Patrícia Pereira, né, da Silva, de 20 anos. Ele, quando foi preso, é o Renato Guilherme da Silva, de 24 anos. Foi preso na delegacia. Parabéns ao pessoal do 9º Batalhão de Polícia, que foi no encalço desse rapaz aí, sabe? E o bicho é bravo. Tentou cantar de galo na delegacia de Lagedo, entendeu? E acabou se ferrando. Mas, de toda forma, a gente faz o registro de que esse rapaz está preso,
né? Graças ao pessoal do 9º Batalhão que foi atrás desse valentão aí, o Renato Guilherme da Silva, de 24 anos, que cortou a cabeça da mulher depois de uma conversa que ele pegou no WhatsApp. Parabéns à Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Policiais militares do 11º Batalhão de Polícia, componentes do GAT, viaturas 5300 e 5400, após informações do Copô acerca de um disparo de arma de fogo na Rua da Conceição, no Morro da Conceição, seguiram ao local indicado e ao chegarem avistaram um suspeito que tentou empreender fuga. Olha o pau de fazer defuntos aí em cima, ó. O efetivo conseguiu ainda efetuar a abordagem do pessoal, identificando Marconi Albérico Carias de Souza, de 31 anos. Olha a cara do Lilo do papai. Ele reside na Rua da Conceição, número 74, lá no Morro da Conceição. Esse mequetrefe aí, ele foi encontrado com um revólver calibre 38, com 6 munições novinhas. Foram realizadas buscas nos sistemas operativos da Secretaria de Segurança Pública, a SDS, quando com o mesmo foi encontrado um registro em favor do mesmo, que estava em liberdade condicional. Agora, ele está sendo monitorado. Quer dizer, o cara sai do presídio, o cara vai para as ruas. O cara está no presídio, senhoras e senhores. Ele já perdeu o medo. Entra e sai 10, 15 vezes e não acontece nada. É pego de novo armado. Agora, se o senhor passa na frente de um cara desse, imagine o que ele é capaz de fazer. Policiais militares do 16º Batalhão de Polícia realizaram uma operação conjunta no bairro de Santo Amaro, com o objetivo de combater o tráfico de entorpecentes e reduzir a criminalidade na área do 16º Batalhão de Polícia, tendo como participação do NIC M2 do 16º Batalhão e dos GATs 1400 e 1500. Quando após informações de tráfico de drogas na rua Mário de Albuquerque, conhecida como Rua do Canal, foram abordadas e encontradas com as seguintes meliantes. Bota a cara das meliantes! Vanessa Viviane Neves Borges, de 24 anos de idade, e Carla Maria de Queiroz, de 27 anos. Ela estava com 30 pedras de crack, além de R$20 em dinheiro. Parabéns ao efetivo do GAT, o 1400, soldado Barbosa, soldado Adriana Silva, o soldado Justo, o pessoal do GAT 1500, soldado Rochester e o soldado Neto. Parabéns ao pessoal da Polícia Militar de Pernambuco. Aqui, policiais militares do 18º Batalhão do GAT, com o objetivo de combater o crime, recuperaram um carro que foi roubado na PS60, nas proximidades de uma igreja evangélica daquela localidade. Coloca aí o carro, olha aí o carro, foi roubado. Em apoio à ocorrência, a viatura 10231, os carros com os mequetrefes, estavam lá os cabos. Parabéns aos cabos, viu, que prenderam aí os cabos Mequildes e Flávio. Eles receberam, interceptaram o veículo, roubaram, esse veículo é roubado. No local foram detidos os mequetrefes Paulo Henrique da Silva, de 23 anos, e Leandro José Vicente, de 20 anos, ambos residentes no Cabo de Santo Agostinho. O GAT, a viatura 1015, olha a moto aí também, ó. Parabéns ao pessoal do 18º Batalhão de Polícia, que tem à frente o Coronel Galindo. Parabéns pela determinação de tirar esses mequetrefes da rua. Olha aí os menininhos bonzinhos que pintam e bordam na rua, esses caras aí. Parabéns também à equipe que atendeu a ocorrência. Tem à frente aí o subtenente Laurentino, parabéns, subtenente, aos soldados Quintino e o soldado Alcântara. É a Polícia Militar fazendo a diferença. Aqui, anote o WhatsApp do Broncas da... Aqui de Lima, ele mora no conjunto habitacional do Cordeiro e tem denúncias contra a CELP. Estou reclamando sobre a CELP, porque eles fizeram umas trocas, né, de rede, sabe, contador, né, tirou os contadores antigos, que não dava bronca, botou uns pequenos que trabalham com chip, entendeu? Tá vindo conta alterada, e terça-feira saí para trabalhar, minha filha ligou que estava sem energia, fui na CELP, não consta nada cortado, e até agora, entendeu, sem energia. Hoje, sexta-feira, entendeu? Sem energia. Fui na CELP, paguei as contas que tinha, paguei conta adiantado, entendeu? E até agora a CELP não me dá nenhuma explicação, porque é defeito da CELP. Agora eles me cobraram para religar, urgência, R$30. E com 24 horas, R$100. Eu, pela lei, não posso pagar não, porque a bronca é da CELP. Porque ele fez troca de rede, botou lá um transformador que havia até celular acordado. E eu fui na delegacia do Cordeiro, fechei um BO, entendeu? E vou entrar com ação
O BO é esse aqui, o BO. Isso aqui, delegacia do Cordeiro, entendeu? Porque eu estou procurando a minha defesa. Que eu fui lá, entendeu? E ele disse que nada consta como cortar, entendeu? E o defeito de quem? É lá. O cara passou lá ontem, mandou eu bater uma foto para ver se estava na rede, da CELP. Tá aí com estampa aí. Quem tem obrigação é a CELP com o usuário. E outra, ele tem a obrigação de entregar as contas na casa do usuário. Não o usuário pegar lá na rapidinha, não. Que sempre foi entregue. E o que é que você quer? Eu quero bronca em cima da CELP. Trabalhar com honestidade. Do Hospital da Restauração, Paulo Dias para o Broncas da Cidade. E você também tá forte? Grite comigo, Pernambuco! Eu quero é bronca! Foi preso pela GT Jataúba o elemento José Flávio de Oliveira, vulgo Dedezinho, que residia na segunda travessa da Liberdade, no bairro do Matadouro, na cidade de Jataúba, após uma denúncia anônima, onde informava que ele, em sua residência, estava traficando. O policiamento comandado pelo sargento Ismael e Juvenescio e Aquilo chegaram ao local da denúncia, quando na busca da residência foi encontrado em poder do mequetrefe 93 pedras de crack ou uma trouxa de maconha. Com ele foi encontrada a importância de R$ 980 proveniente da venda da droga. Foi levado à delegacia, autuado e já desceu para o muro de borracha. Anote também o nosso Facebook Broncas da Cidade. Aí na sua tela, Facebook Broncas da Cidade. Anote também o nosso e-mail, broncasdacidade@gmail.com. Ali, vamos à linha vermelha Zap na tela. Alô Sérgio, aqui todos em Paulista está sintonizado no canal 22 da TV Nova e ligado no programa Broncas da Cidade. Você é a voz do povo. Agora, ajude Sérgio França a comprar o leitinho das crianças. De segunda a sexta, das 14 às 14h30, canal 22. Indique o programa Broncas da Cidade, hein? Broncas da Cidade, com Sérgio França. E tem de gente preocupada, mas eu não estou muito preocupado não. Sabe por quê? Porque esse Broncas da Cidade é um programa feito por você, do povo, né? É do povo para o povo e pautado por você. Pronto. Aí o pessoal fica louco da vida. Aqui assim, aqui você faz o nosso diferencial. Tá pronto? Ali! Bota na tela! Eu queria ajudar vocês porque a minha filha teve alta do médico. Eu moro em Camusim de São Félix. Aí a passagem é Esse aí é aquele picareta que eu prometi mostrar toda semana. Ele rouba o povo, enganando o povo, ó. Esse dia é de verdade mesmo. Dizendo que tá pedindo esmola pra uma criança, ó. É não. Olha aí, ó. Como é que você consegue arrumar esse dinheiro por dia? Olha aí, ó. Ai, doido. Tu ganha quanto por dia? Só pedindo? Olha aí, ó. Ai, gente, Seu canalha, É o quê? seu safado. É profissão, É a profissão de pedir dinheiro no estado de Pernambuco. Quanto tu ganha por dia, moral? R$100 por dia, R$3.000 por mês. Quer trabalhar fechado de ganhar 1.000? Não Quanto... trabalho pra ninguém. O meu ramo é pedir, que eu me acostumei. Como é que eu vou trabalhar? Quantos anos tu tem? Não. 25 anos. Tu tem carro, casa, tem casa própria? Tem tudo na vida. Ai, doido. Qual é teu nome? É? Qual é teu nome? Meu nome é ninguém. Põe no ar a cara desse picareta. Eu vou transformar você em ninguém. O cara mais famoso de Pernambuco, seu pilantra. Esse pilantra, ele pede esmola na rua, alegando que é para uma criança, abusando da sua boa vontade, abusando da minha vontade, a boa vontade. Esse pilantra, picareta, se você tiver acesso a ele, chame a polícia. Chame a polícia. Leve para a delegacia esse ordinário, salafrário, seu picareta, safado, seu mequetrefe. Quer outro exemplo de mequetrefe? Recebi um vídeo onde um flanelinha na Boa Vista, ali perto do shopping Boa Vista, anda extorquindo o povo. Coloca no ar. Cara, tô aqui atrás do shopping Boa Vista. Esse cara aí, esse franelinho aí, ele tá vendendo uma vaga por 5 conto, velho. Olha ele tomando uma pinga ali. Pegar outro abestalhado pra estacionar. Isso é uma loucura, velho. Olha, vou dar uma dica pra vocês. Quando ele começar a encher extorsão, você chama a polícia e prende em flagrante e leva esse safado pra delegacia.
porque isso é extorsão. E por falar em extorsão, nós temos um quadro chamado... Você coloca no ar aí o delegado cidadão para a gente responder aqui. Bota no ar. O delegado cidadão é um quadro onde a população pergunta e os delegados têm a missão de tirar as dúvidas de quem pergunta. Eu hoje estou recebendo o doutor Guilherme Mesquita, um excelente e nobre delegado, e que vai responder para a gente. Doutor, qual a diferença entre injúria, calúnia e difamação? As diferenças, elas realmente são 3 tipos penais que muitas vezes eles se confundem, mas cada um deles são especificamente definidos pelo artigo 138, 139 e 140. No artigo 138, que é a calúnia, o que é caluniar alguém? Caluniar alguém é imputando o fato falsamente a alguém e que este fato seja definido como crime, ou seja, seja um tipo penal. Já no crime de injúria, o próprio de difamação, ele diz difamar alguém. Como você difama alguém? Imputando o fato ofensivo à sua reputação, ou aquilo que ele construiu durante toda a sua vida. E a injúria, injuriar alguém, é ofendendo a dignidade e o decoro. A injúria, ela tem outras ramificações que qualificam quando ela é injúria real, quando ela passa para uma agressão física e para aqueles casos em que ele ataca com os vitupérios as questões de raça, cor, religião daquele que se pretende ofender. Muito obrigado ao doutor Guilherme Mesquita. Amanhã outro delegado volta com outra dúvida para tirar e você pode escrever para a gente através do broncasdacidade@gmail.com. Olha, meus amigos e minhas amigas, deixa eu mandar um abraço a todos nesse momento na ProCenter, né? Olá, o doutor Rosa. Nesse momento são 9 clínicas, todas superlotadas, assistindo ao Broncas da Cidade. Doutor Rosa, boa segunda-feira para o amigo e a gente começa então com o ProCenter. Coloca no ar. A ProCenter está salvando vidas. Na hora em que você mais precisa, é possível contar com medicina de primeiro mundo a preços populares. A ProCenter conta com uma ampla variedade de especialidades e laboratórios próprios. A ProCenter conta agora com uma clínica oftalmológica aberta aos sábados, diversos modelos de óculos e tudo a preço popular. Lentes de contato estética das melhores marcas e nas diversas cores verde, azul e outras tonalidades. ProCenter, salvando vidas. Conte com a ProCenter quando o assunto é a sua saúde, prazeres e região metropolitana. E esse é o Broncas da Cidade. Anote o nosso WhatsApp, 81996777828. Atenção, Pernambuco, prepare-se para gritar forte comigo. Grite, grite, grite comigo, Pernambuco. Eu quero a bronca! Vamos à roda! Estamos apresentando o Broncas da Cidade com Sérgio França. Que traz cultura no nome, pode ir além da notícia. No Jornal da Cultura, a informação clara e direta. Veja também nesta edição: debate dos últimos acontecimentos e a sua participação ao vivo. Participe com perguntas aos nossos convidados por meio do WhatsApp e também pelo Twitter e Facebook. De segunda a sábado, 9 da noite. Jornal da Cultura. A ProCenter está salvando vidas. Na hora em que você mais precisa, é possível contar com medicina de primeiro mundo a preços populares. A ProCenter conta com uma ampla variedade de especialidades e laboratórios próprios. A ProCenter conta agora com uma clínica oftalmológica aberta aos sábados, diversos modelos de óculos e